Muito bem, voltamos para a segunda parte de nosso resumo das 13 lições da Escola Bíblica Dominical, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos agora na lição de número 7, com o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Se na lição anterior analisamos o quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo escreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2 da carta aos Efésios. Vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, diz o apóstolo. O ponto central desta lição põe em destaque que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. O litígio entre os homens e a eliminação das barreiras de separação entre os povos são assuntos tratados no tópico 1, com ênfase na abolição de ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. A paz conquistada por Cristo, conforme reitera o segundo ponto, pela paz Cristo fez um novo homem, possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. De acordo com a lição, o conceito bíblico de paz, de forma geral, diz respeito às boas relações, assim como também se refere a um estado de tranquilidade e uma qualidade espiritual que só pode ser adquirida mediante a ação divina. O tópico 3 enfatiza o fato de que pela cruz fomos reconciliados com Deus num só corpo. Cristo se fez maldição em nosso lugar, desfazendo dois tipos de inimizades. A inimizade vertical, isto é, entre os homens e Deus, e a inimizade horizontal, entre os judeus e os gentios, ou numa dimensão mais ampla, a inimizade entre os povos e nações. Assim, a reconciliação foi concretizada, restaurando a comunhão do homem com seu Criador e estabelecendo a Igreja, a nova família de Deus, o corpo de Cristo. A lição 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, traz como ponto central que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, existe um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor e a morada do Altíssimo. O tópico 1 esclarece que o edifício é espiritual. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Como reitera o tópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas, a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Jesus. Já o tópico 3 conclui que a igreja é edificada para a morada de Deus. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em um processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, portanto, que é Cristo, não pode ser substituída. Da mesma forma, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. O mistério da unidade revelado é o título da lição de número 9. O ponto central desta lição diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto, o qual noutros séculos, conforme vemos no texto áureo, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Este versículo bíblico pode perfeitamente introduzir o primeiro tópico da lição, que trata do mistério oculto no Antigo Testamento. A lição esclarece que o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. No entanto, ao chegar ao segundo tópico, temos que o mistério é revelado no Novo Testamento. O destaque para o mistério revelado é a Igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo. Como adverte o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Assim entendemos que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela Igreja, conforme o projeto divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Chegando à lição de número 10, encontramos a intercessão de Paulo pelos Efésios. O ponto central já adverte que temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Como explica o tópico 1, corroborados com o poder do Espírito, o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Intercede pelo poder do Espírito no homem interior e pela presença de Cristo nos corações dos crentes, pois o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. No segundo tópico, arraigados e fundados em amor, somos instados à compreensão de que o amor é a mensagem central do Evangelho. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a Igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O apóstolo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual do crente até alcançar a perfeição. Já chegando no final da lição, no terceiro tópico, vemos que a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da Igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. A lição 11 tem como título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Como uma extensão deste título, o ponto central assevera que a genuína unidade da Igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade de cada crente. Depois de concluir a oração intercessória em favor da Igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, apresenta algumas virtudes fundamentais para levar a Igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A assertiva do primeiro tópico é que para haver unidade é preciso humildade. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. O ensino é que os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da Igreja. Da mesma forma, o segundo tópico adverte que para haver unidade é preciso mansidão. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo.
Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos dentro da igreja. Segundo a mesma estrutura de pensamento, o tópico 3 destaca que, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A longanimidade, nesse sentido, é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Quando os crentes vivem essas virtudes, conclui a lição, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado, pois a humildade fortalece a unidade, a mansidão gere e administra os conflitos, e a longanimidade suporta os erros alheios. A conduta do crente em relação à família é o título da lição de número 12. Temos aqui no ponto central que o relacionamento familiar é um projeto divino. Na Bíblia, a família é um projeto de Deus que pressupõe o matrimônio. Matrimônio esse que, segundo os princípios bíblicos, deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, como vemos nessa lição, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. É com base nesses papéis que esta lição apresenta a conduta requerida por Deus para a família cristã. Dessa forma, temos a estrutura da lição. No primeiro tópico, a conduta do crente como marido. No segundo tópico, a conduta da crente como esposa. E no terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Nesse modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A ele Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Assim Paulo adverte no capítulo 5 e no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Paulo ainda acrescenta no versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. No que tange à conduta da esposa, por sua vez, Deus delegou a ela a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Conforme o registro bíblico, no versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. Aos pais pesa o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Isso é o que ordena os versículos 1 e 2 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Como vemos, o papel dos pais e dos filhos no seio familiar devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta última lição, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. A verdade destacada no ponto central é que o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Dessa forma, o preparo espiritual do crente para a batalha, como mostra o primeiro tópico, implica estar fortalecido no poder do Senhor
e vigilante em toda oração e súplica. O segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual, assegura que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória, não negligenciando as investidas do maligno e as forças do mal que marcham contra a igreja. Por último, no tópico 3, que fala das armas espirituais indispensáveis ao crente, temos ao nosso dispor as armas de defesas e a arma ofensiva. Numa postura defensiva, conforme o texto bíblico de Efésios capítulo 6, precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé e o capacete da salvação. Já para a ofensiva, temos a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Por ela, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus.